Boa tarde, sou Mariana Cristina da Silveira Lessa e hoje vou apresentar para vocês, no seminário educativo, o meu projeto de iniciação científica, que é intitulado como Avaliação Morfológica do Fígado de Ratos Uístas submetido ao desequilíbrio redox. Sou orientada pela professora Catiane de Oliveira Pinto Nogueira e trabalhamos no Laboratório de Neurologia e Biomateriais da Universidade Federal de Ouro Preto. Para dar início ao projeto, é importante falar sobre a agricultura, uma vez que a agricultura atual é caracterizada por uso de novas técnicas e equipamentos, com o uso de uma diversidade de insumos como agrotóxicos e fertilizantes. Os agrotóxicos também são denominados de pesticidas e praguicidas e são atualmente responsáveis pelo comércio de bilhões de dólares em todo o mundo. O Brasil hoje é um dos maiores produtores agropecuários do mundo e o segundo país que mais exporta esses produtos, desempenhando um importante papel na economia local. Para manter tal produção, esse setor utiliza intensamente sementes transgênicas e insumos químicos, como fertilizantes e agrotóxicos. O paraquat é um herbicida mais amplamente utilizado na agricultura, porém é um composto altamente tóxico para os seres humanos e pode causar danos graves a muitos órgãos, como pulmão, fígado e rins. Os efeitos tóxicos do paraquático são devido à sua capacidade de induzir desequilíbrio redox com a geração de espécies altamente reativas de oxigênio. Esse desequilíbrio induz peroxidação lipídica das membranas celulares, que levam a distúrbios funcionais em vários órgãos, principalmente nos pulmões e no fígado. Mas o que seria esse desequilíbrio redox? No estado fisiológico do nosso organismo, existe um equilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio e a sua neutralização pelos sistemas antioxidantes. Quando esse equilíbrio é perdido, ocorre o aumento de espécies reativas de oxigênio no organismo, que podem levar a uma condição conhecida como desequilíbrio redox. Esse desequilíbrio pode resultar em danos oxidativos irreversíveis a proteínas, lipídios e ao DNA. A proteína pode causar viabilidade celular e ao DNA pode causar danos mutacionais, como, por exemplo, modificação de bases nitrogenadas, gerando patologias como câncer, além de estarem associados também com o envelhecimento. O aumento do desequilíbrio redox está ligado à patologia de várias doenças neurodegenerativas, tais como a doença de Alzheimer. A pesquisa proposta avaliará inicialmente os efeitos do desequilíbrio redox gerado pelo paraquático sobre o fígado de ratos uístas submetidos ao desequilíbrio redox. Por isso, precisamos entender melhor sobre esse órgão, o fígado. Anatomicamente, esse órgão é uma glândula simples que constitui de 2 a 5% do peso corporal em um indivíduo adulto. No entanto, bioquimicamente, o fígado desempenha um papel essencial na homeostase do corpo, através de um número incontável de funções em que executa. Entre elas estão a produção de hormônios, processos metabólicos como glicólise e gliconeogênese, metabolismo lipídico, processos de transporte, desintoxicação, síntese de vitaminas e ainda durante o desenvolvimento embrionário desempenha a função hematopoética. O fígado é estruturalmente constituído por células hepáticas de origem epitelial, também chamados de hepatócitos, que se organizam em cordões convergentes para uma veia central da sua unidade estrutural, o lóbulo hepático. Entre os cordões de hepatócitos estão dispostos capilares sinusoides envoltos por fibras reticulares. Ainda, cerceando os capilares sinusoides, estão presentes macrófagos, também chamados de células de Kupffer, que desempenham funções principalmente fagocitárias. Nessa figura está representado de forma melhor algumas estruturas do fígado, onde o número 1 está representando a maior estrutura, que é chamada de veia porta hepática, que tem uma parede muito delgada revestida por células endoteliais achatadas. Já o número 2 representa os ramos terminais da artéria hepática, que é caracterizado por uma parede espessa com diâmetro menor. O 3 representa o ducto biliar. Esses ductos estão usualmente localizados na periferia do espaço porta e têm aproximadamente o mesmo tamanho das arteríolas.
Já o número 4 representa placas de hepatócitos, formando muitas vezes uma estrutura linear. O número 1, 2 e 3 representa o que conhecemos de tríade portal. Alterações histológicas em tecidos são ferramentas sensíveis para detectar os efeitos tóxicos dos compostos químicos em órgãos de desintoxicação. A histopatologia traduz a lesão integrada em função da duração e da intensidade da exposição ao composto e a capacidade adaptativa de um determinado tecido. Assim, os efeitos tóxicos podem ser evidentes em células e tecidos antes que mudanças significativas no comportamento podem ser identificadas. O objetivo geral do projeto é avaliar a morfologia do fígado de ratos Wistar submetido ao desequilíbrio redox induzido por paraquat, através de análises histopatológicas. Já os objetivos específicos se baseiam em analisar possíveis alterações morfológicas no tecido hepático de ratos Wistar tratados com paraquat, verificando a presença de esteatose, desorganização tecidual, processos inflamatórios, congestões vascular, entre outras. Além disso, avaliar o índice hepatossomáticos de ratos Wistar tratados com paraquat, comparando com os animais de controle. Para a justificativa e relevância do projeto, destacamos que o paraquat é um herbicida quaternário de amônia altamente tóxico, amplamente utilizado na agricultura. Atualmente, não há diretrizes amplamente aceitas sobre o tratamento de pacientes com autointoxicação por paraquat. E o tratamento varia de cuidados de suporte a várias combinações de imunomodulação, terapia antioxidante, hemoperfusão e hemodiálise. No entanto, a mortalidade geral permanece maior que 50% nos centros que praticam rotineiramente tais medidas intensivas. A pesquisa proposta avaliará inicialmente os efeitos do desequilíbrio redox gerado pelo paraquat sobre o fígado dos animais. Após essa primeira etapa, verificaremos a influência do tratamento antioxidante com isobenzofuranona sobre a arquitetura tecidual de fígados de ratos Wistar submetidos ao desequilíbrio redox por paraquat. Isobenzofuranona são moléculas químicas que são sintetizadas e são moléculas que têm ação antioxidantes que vem sendo estudada em nosso laboratório na prevenção ou tratamento do desequilíbrio redox. Como metodologia, a pesquisa será dividida em duas fases com experimentos in vivo, sendo a primeira fase a avaliação dos efeitos do desequilíbrio redox gerado pelo paraquat sobre o fígado de ratos Wistar comparado com os animais controle. Já a segunda fase será a avaliação dos efeitos dos tratamentos antioxidantes com isobenzofuranona sobre o fígado de ratos Wistar submetido ao desequilíbrio redox por paraquat e comparação com os resultados da etapa 1. Iniciamos o trabalho com o estabelecimento do modelo de estudo e tratamento dos animais, sendo a primeira etapa do trabalho foram utilizados 12 ratos Wistar machos que estavam entre a sexta e a oitava semanas. Esses animais pesavam entre 180 e 220 gramas e foram cedidos pelo Centro de Ciências Animal da Universidade Federal de Ouro Preto. Para estes estudos, esses animais foram separados em dois grupos, sendo um grupo controle e o outro tratado com paraquat, para a indução do desequilíbrio redox. Esses animais foram aclimatados durante umas semanas em gaiolas, com água e comida à vontade, possuindo um ciclo claro e escuro que duravam 12 horas. Ainda, os animais tratados receberam injeção intraperitoneais com paraquat em 2 dias das semanas, e os animais do grupo controle receberam injeções intraperitoneais de solução salina. No segundo dia após a administração da segunda dose do paraquat, foi realizado um teste comportamental para avaliar os níveis de ansiedade dos animais, utilizando uma caixa com 2 compartimentos de acrílico, um feito com material transparente claro e o outro feito com material preto e opaco escuro, sendo os 2 compartimentos conectados por uma pequena abertura, permitindo assim que os animais transitem para ambos os lados. No quarto dia após a aplicação do paraquat, os animais foram anestesiados, pesados e assim eutanasiados. O fígado foi retirado para pesagem e análise histopatológicas.
análises histológicas. Para avaliar os efeitos do tratamento com paraquat no tecido hepático de ratos Wistar, o fígado foi isolado, lavado com solução fisiológica e processado para as análises. Inicialmente, o órgão foi fixado em solução formol 10% e tampão fosfato de sódio 0,1 molar com pH de 7,4. Em seguida, as amostras foram desidratadas em concentrações crescentes de alcoóis, sendo 70, 80, 95 e 100 graus, com troca a cada 30 minutos de um álcool para outro. Após a desidratação, os fragmentos foram incluídos em glicol metacrilato, sendo posteriormente seccionado de modo semisseriado na espessura de 3 micrômetros. A secção obtida foram coradas com azul de toluidina montadas em lâminas para serem analisadas e fotografadas em microscópio que estava acoplado à câmera. Para as análises histopatológicas, serão avaliadas a integridade do fígado, além de verificar as alterações morfológicas, como células vacuolizadas, esteatose, desorganização tecidual, processos inflamatórios e núcleos picnóticos. Para a realização das análises, serão selecionadas 5 lâminas por animal de cada grupo e serão analisadas 3 seções de fígado para avaliação de danos hepáticos. Os resultados encontrados serão comparados a dados da literatura e interpretados para assim darmos início à segunda etapa do projeto, onde utilizaremos a isobenzofuranona como antioxidante. A utilização do paraquat como modelo indutor de toxicidade hepáticas em ratos possibilita o desenvolvimento de estudos que associem tratamentos antioxidantes ao pesticida na tentativa de desenvolver novos tratamentos para intoxicação pelo mesmo.